Durante a live, ele tinha orientado o convite da nossa querida Ati. Agradeço ao doutor por estar aqui nos recepcionando. Hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a questão da prescrição em tempos da Covid-19. Então, nós teremos a apresentação do meu querido colega e coautor, Dr. Marco Antônio, que vai contar um pouquinho para vocês da história de como nós viemos parar aqui hoje nessa telinha junto com vocês. Muito obrigada a participação de todos. Dr. Marco, por favor. Boa noite a todos. Quero agradecer inicialmente à Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e faço na presença da nossa querida presidente, doutora Sara Hakim. Quero agradecer nosso mediador, doutor Felipe Meleiros, professor, cumprimentar a professora doutora Helena Lá. Quero também fazer um agradecimento à minha querida OAB Tatuapé, na pessoa da nossa presidente, doutora Rose Mateus, e agradecer a todos os nossos web espectadores e dizer que é uma alegria, uma satisfação estar na associação discutindo esse tema relevante da suspensão da prescrição trabalhista diante da Covid-19. Muito obrigado. Doutora Helena, creio que possamos começar a apresentação. Eu acho que eu que vou iniciar a apresentação, Sim, né? Perdão, o doutor Marco. Eu tinha entendido o doutor Marco. Helena, mas se o senhor tem a palavra, sinta-se à vontade, doutor Marco. Bom, novamente, reforço aí o agradecimento aos nossos web espectadores e vamos tratar deste tema tão relevante que eu e a doutora Helena questionamos muito diante da pandemia que causou isolamento social. Ficou a grande pergunta: por que não houve a suspensão da prescrição trabalhista? Discutimos isso logo no mês de março e então fomos obrigados a produzir um trabalho que virou um artigo. Eu e a doutora Helena fizemos esse artigo e lançamos aos meios de comunicação do mundo jurídico, e vários canais de comunicação publicaram, em especial ao Conjur, que publicou também esse trabalho. E hoje me cabe falar um pouco de prescrição e também da prescrição intercorrente para abordar exatamente o contexto do trabalho. Já para entrar no assunto, prescrição ou prescrição comum é a perda do direito por lapso temporal fixado em lei. Eu gosto de utilizar uma definição da prescrição através do dileto professor Maurício Godinho Delgado, que acredito ser a mais adequada. A prescrição, como se sabe, é a perda da exigibilidade judicial concernente a determinado direito em face de não ter sido exigido pelo credor ao devedor em certo lapso temporal pré-fixado. Diante do conceito, resta essa nossa grande pergunta: por que a suspensão de prazo somente ocorreu com prazos processuais e não se aplicou aos prazos materiais, se o motivo da suspensão dos prazos processuais é exatamente o mesmo, que é o isolamento social? Então, diante desse dilema, eu e a doutora Helena fizemos o artigo. A prescrição
está no ambiente do direito material, previsto nos artigos 189 a 206 do Código Civil, mas também opera no direito processual. E o mestre Maurício Godinho fala sobre as regras prescricionais aos processos veiculados no âmbito da Justiça do Trabalho. E trata dessa dubiedade desse instituto, pois a prescrição atua em favor do devedor, a exemplo do direito civil e do direito penal. Já na Justiça do Trabalho, atua em desfavor do credor ou do detentor do direito. Portanto, tem uma face pragmática, equilibrando e diferenciando o prazo com regras de interrupção e de suspensão. O Instituto da Prescrição no âmbito do direito do trabalho é manejado em grande parte pelo direito civil e pelo direito processual civil, porque as regras regulamentadoras da prescrição no direito do trabalho encontram-se nos âmbitos jurídicos de caráter geral. Contudo, houve uma mudança significativa em 2006, com a Lei 11.280, de 2006, alterando o artigo 209, parágrafo 5º do CPC, e revogou o artigo 194 do Código Civil, pois hoje cabe ao magistrado pronunciar de ofício a prescrição. E, com isso, alterou significativamente essa regra da prescrição. O artigo 189 do Código Civil, aliado ao artigo 884 da CLT, tratam dessa instituição, desse instituto da prescrição. E a prescrição também tem detalhes importantes que é bom a gente debater e discutir. Algumas particularidades importantes e que devem ser consideradas. Por exemplo, cabe negócio jurídico na prescrição? É uma boa pergunta. O artigo 192 do Código Civil diz que o prazo de prescrição não pode ser alterado por acordo entre as partes. E, via de regra, a prescrição trata-se de direito indisponível. Portanto, este instituto pode atingir milhares de pessoas ao perderem seus direitos neste momento de isolamento social. E até então, a prescrição não está suspensa. Imaginamos que os demitidos no ano de 2018, entre os períodos de março a junho, julho, podem ter prescritos seus direitos, que hoje calcula-se, eu não tenho o dado correto, mas é mais de 900 mil pessoas por mês. Nós estamos falando em 5 milhões de profissionais, de contratos de trabalho, que podem estar nesta linha da prescrição. E até agora não houve a suspensão. E na mesma esteira corre a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente, durante o processo, é o abandono de quem deduz a pretensão ou a execução. Eu até discuti muito com a doutora Helena, porque eu costumo falar da súmula 327 do Supremo Tribunal Federal, e ela já entende que está pacificado no direito do trabalho, mas admite a prescrição intercorrente no direito do trabalho. Eu acho importante a gente dar nota da súmula 327 do STF. E, portanto, esta súmula valida o
parágrafo 1º do artigo 884 da CLT, mas aplica apenas para a execução e não no processo de conhecimento. Bom, por outro lado, a professora Alice de Barros e outros juristas entendem que a aplicação ao processo trabalhista da prescrição intercorrente, quando a penalização ocorre por inércia do autor na prática de atos de sua responsabilidade. E, neste momento de isolamento social, especialmente pela dificuldade de ir e vir, acesso à internet e outros problemas que a gente tem decorrentes do isolamento social, também não é caso de suspensão da prescrição intercorrente? Bom, após o nosso trabalho, houve muitas críticas, positivas e negativas, no mundo jurídico, mas o bom foi que coroou o nosso artigo a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020. Portanto, é uma lei que tem 9 dias, né? Acabou de nascer. E dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, no período da pandemia do coronavírus, ou Covid-19. Essa lei é bem curta, mas exatamente trata da suspensão da prescrição. E digo mais, o que é importante destacar que no parágrafo único do artigo 1º, dá-se o termo inicial, que é 20 de março de 2020. E no artigo 3º, essa suspensão da prescrição, ela é até 30 de outubro de 2020. Portanto, entendo que a suspensão da prescrição é fundamental, até mesmo para a segurança jurídica. E estou à disposição de todos para debater e aprender com todos um pouco do que nós escrevemos e que eu me senti muito honrado de ter feito esse artigo com a doutora Helena. E a nossa sugestão foi exatamente essa, de proporcionar o debate para chegar à lei, que eu achei tardia, apesar de ser essa lei, não está atingindo todos os ambientes jurídicos, mas demorou-se para a lei, mas, enfim, a lei está aí e, com isso, não tenho dúvida que a suspensão da prescrição no direito do trabalho é uma questão de tempo. Muito obrigado a todos. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta, até com o tema que o senhor acabou de abordar, porque eu fui ler a lei, claro, preparando aqui para o evento, embora eu já tivesse lido quando da sua publicação, e eu achei que nela existe uma contradição. Existe. Né? A doutora já sabe onde eu vou chegar. Até, porque, assim, não sei se eu posso ser indelicada, claro, porque vai ser o tema que está no PowerPoint. Então, eu nem vou fazer a pergunta, deixo para o final, vai que ela é respondida. É que você vai Mas a doutora já percebeu onde eu ia chegar. A doutora já percebeu onde eu ia chegar, então sem problema. Você não pode dar spoiler! Não vou deixar! Sem problemas, então. Marcos, a gente não permite, né? Não. Spoiler. Vocês são os palestrantes, vocês quem mandam. Doutor Felipe, fica à vontade. Mas imagina. A doutora Helena vai abordar exatamente essa questão. Então, se é exatamente nesse ponto, eu vou deixar, porque certamente será respondida a dúvida. Por favor, doutora, tenha a palavra. Então, eu não vou responder a dúvida, eu vou gerar mais dúvidas. Melhor ainda, o direito é feito de debate de dúvidas. Eu vim aqui para dividir, não para unir, entendeu? Vamos lá. Gente, eu vou compartilhar a tela. Tem um PowerPoint aqui, eu vou abrir, compartilhar. Se tiver algum problema, vocês me avisam, ok? Tudo bem? Quero fechar aqui. Aqui, né? Aqui. Bom, eu não tenho como ver. Só um minutinho que eu estou fazendo um ajuste aqui, gente, com o meu pessoal de TI. Eu não tenho como vê-los e ver a tela ao mesmo tempo? Tem essa possibilidade?
tem, né? Eu não gosto de falar sem ver os olhos das pessoas. Tem como tirar? Só um minutinho, nós estamos só ajustando aqui a parte de computação, que nisso eu não sou tão boa assim, não. Eu vou aprendendo com o meu assistente aqui, o Cristiano. Não é, Cristiano? Vamos embora. Tudo bem? Não, eu consigo, para mim já tá bom, assim, tá perfeito assim, ok? Como é que eu faço para mudar? É só descer, né? É só ir clicando em cima. Tá. Tá selecionado. Aham. Você vai ter que dar uma cinco aqui, não tem jeito. Ah, tá. E aí, para descer, só aqui. Tá. Então, boa noite, meu nome é Helena Lá, eu sou formada pela USP, sou mestre em Direito Civil pela USP, dou palestras, cursos, enfim, faço parte também da Comissão de Direito do Trabalho da nossa querida OAB Tatuapé, e essa discussão foi gerada numa reunião nossa, e o doutor Marco também estava presente, e por conta disso nós resolvemos desenvolver esse trabalho. O que aconteceu? Nós desenvolvemos esse trabalho logo depois da publicação... Uma pergunta, o que você me aconselha a fazer? Eu levo o papel lá na RH ou não? O que é melhor? O que é melhor? Posso continuar? Pequena interferência, gente, faz parte do mundo virtual, tá tudo bem. Então, nossa discussão, ela ocorreu logo depois da publicação das MPs 927 e 936, quando nós discutimos na Comissão de Direito e Trabalho da OAB Tatuapé a importância, as implicações dessas duas medidas provisórias. E isso acabou por se transformar num artigo em conjunto. Bom, depois que foi publicado o artigo, nós tivemos a grata surpresa da publicação da lei, 14.010, não é isso? De 10 de junho de 2020, e que trata dessa questão. Mas nós temos que atentar, e eu vou já dizer, o nosso conteúdo é mais ou menos 35 minutos de exposição, e nós vamos ter duas questões muito importantes, eu posso dizer duas dicas muito importantes. Por quê? O direito do trabalho tem uma particularidade no campo prescricional. Nós temos duas prescrições simultâneas no campo do direito do trabalho. Nós temos uma prescrição que é chamada de prescrição total, de 2 anos, e uma prescrição parcial, que é de 5 anos. E elas correm simultaneamente. Então, os advogados nós, colegas, devemos estar atentos no momento de fazer o nosso pedido nas reclamatórias trabalhistas, porque nós temos que fazer pedido ou de interrupção ou de suspensão de 2 prazos. Ou de interrupção ou de prescrição, ou de interrupção ou de suspensão de 2 prazos, o de 2 anos e o de 5 anos. O nosso tema, na nossa exposição, nós vamos começar por uma incursão na teoria geral do direito, e nós vamos verificar o que é o conceito de prescrição, o conceito de suspensão da prescrição, o conceito de impedimento da prescrição. Vamos ver como é que isso, antes da Covid-19, era aplicado na Justiça do Trabalho, e nós vamos fazer juntos a contagem de prazo. A segunda dica vai ser a questão justamente do termo inicial da suspensão ou interrupção da prescrição na JT por conta da Covid-19. E nós vamos trabalhar justamente essa questão do início dessa prescrição, se dá em março ou se dá em junho. Ou podemos, inclusive, tratar disso em outra data. E, para isso, eu trouxe os vários diplomas legislativos, desde o primeiro regramento que nós tivemos aqui, foi exatamente uma portaria do Ministério da Saúde em fevereiro de 2020. E aí, isso abre um espaço para os colegas trabalharem a defesa do interesse dos clientes de vocês. E isso a gente vai tratar na segunda parte, propriamente dita. Então, primeira parte, nós vamos entender os mecanismos técnicos e a aplicação desses mecanismos técnicos para que a gente possa usar nas nossas petições
incluindo a feitura do pedido, que é muito importante. Isso, aliás, é um alerta que o professor Homero Batista faz a todos nós, advogados, e que eu permito aqui humildemente reproduzir, porque é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar, e isso é importante, não pode ser deixado de lado. E na segunda parte, a gente vai discutir a questão do termo inicial, tanto da suspensão quanto da interrupção, que é justamente essa contradição que o Dr. Felipe Meleiro, ele nos lembrou muito bem. Esse material vai ficar à disposição, ele tem os julgados que eu utilizei, tem também livros que são orientações doutrinárias. Se algum dos colegas tiver interesse em aprofundar os estudos, esse material fica aí à disposição para que os senhores possam ter as orientações necessárias para consultá-los no momento apropriado, que julgarem apropriado. Eu peço licença para começar e tratar da primeira dica ou da primeira orientação. Nós vamos fazer agora uma excursão breve pela teoria geral do direito, trabalhar conceitos básicos e ver a aplicação na JT desses conceitos. Então, nós vamos entrar no julgado com contagem de prazo. Bom, então vamos lá. Nós vamos usar aqui, só para fixação, da imagem e da palavra. Nós vamos associar as duas, por isso que cientificamente isso permite uma maior memorização e uma mais fácil compreensão e a melhoria na minha comunicação com vocês. Tem uma coisa muito importante, o mundo virtual é muito bacana, eu gosto bastante, mas eu não vejo os olhos das pessoas, e isso... Eu não estou vendo os olhinhos de vocês aí que estão assistindo, se estão entendendo, não estão entendendo, tem alguém com uma dúvida ou não tem. Então, a gente pode combinar no final da exposição que as pessoas se manifestem, depois o Dr. Felipe vai ver a possibilidade de compartilhar esse material, posso, inclusive, compartilhar os artigos, não tem problema nenhum. Nós vamos começar com a nossa querida teoria geral da relação jurídica. O direito, ele pode ser entendido e deve ser entendido de uma forma científica. Por que é importante essa visão científica do direito? Porque a nós, operadores jurídicos, nós devemos ter muita clareza de raciocínio e rapidez de raciocínio. A teoria geral da relação jurídica, ela vai permitir a você, operador jurídico, ter firmeza nas suas posições, ter clareza e rapidez no seu raciocínio, que é fundamental, tanto na elaboração das peças jurídicas, quanto na sustentação oral, ou mesmo na participação das audiências. No caso, eu recortei somente na questão da teoria geral da relação jurídica, a questão da prescrição. A teoria geral da relação jurídica tem uma bibliografia embaixo, que esse capítulo do José Lumia, que trata da teoria geral da relação jurídica, foi traduzido pelo professor Alcides Tomazetti. Se alguém tiver interesse, isso está no Scribe. Se vocês jogarem na internet, está no Scribe, baixem. Eu aconselho a leitura, isso é aprendizagem para a vida em qualquer área do direito, a qualquer momento. Claro que eu quero que vocês vejam sempre isso como sugestão, como compartilhamento, por quem passou por esse caminho e teve sucesso, né, se utilizando dessas ferramentas. Então, vamos lá. Quando nós falamos em prescrição, nós estamos no plano da eficácia, dos efeitos jurídicos. Segundo a teoria geral da relação jurídica, nós temos a existência, o plano da existência, quando essa relação ela nasce e entra no mundo jurídico. Nós temos o plano da validade, que é um plano para examinar se ela tem aptidão ou não para produzir efeitos no mundo jurídico. E nós temos o plano propriamente da eficácia jurídica, quando essa relação já está no mundo jurídico, que é o mundo das ideias, que nós não tocamos, nem vimos, e ela já produz esses efeitos que ficam preservados no mundo jurídico. A prescrição, toda vez que você falar de prescrição, você vai pensar em duas coisas, obrigatoriamente em qualquer área do direito: termo inicial e termo final. Sempre. Quando se fala em prescrição ou se fala em decadência, sempre se tem o termo inicial e o termo final.
E nós devemos levar em consideração isso. Este intervalo de tempo, vamos imaginar que entre o termo inicial e o termo final, nós temos uma reguinha que vai medir esse intervalo de tempo. E é justamente este intervalo de tempo que é a prescrição. Ou seja, tem um começo, tem um fim. E esse intervalo de tempo é onde se opera a prescrição, no campo do efeito da relação jurídica. O que é a prescrição? De uma forma simples. É um poder exigir. É quando a parte tem, durante aquele determinado período de tempo estabelecido em lei, um poder de exigir algo de alguém perante o poder judiciário. Quando eu perco a prescrição, eu perco o poder de exigir. E olha que interessante. Na Justiça do Trabalho, nós temos casos interessantíssimos. Por exemplo, o caso de a pessoa fazer parcelamento, a reclamada fazer o parcelamento de contribuição previdenciária prescrita. Ah, mas a prescrição não é instituto de ordem pública, como disse o doutor Marco? É. Só que acontece o seguinte, eu posso renunciar à prescrição. Ao poder de exigir, eu posso simplesmente falar, não precisa exigir, porque eu quero cumprir isso. E eu posso pagar uma dívida prescrita sem que a pessoa possa pedir de volta esse dinheiro porque estava prescrito. Então, se eu, por exemplo, um cliente meu, se eu não atento a isso, ou o cliente não atentou a isso, faz uma negociação de um parcelamento tributário, de um débito tributário prescrito, a JT entende que houve renúncia tácita à prescrição. E aquele débito passa a ser devido. Entenderam? A importância de perceber a distinção entre o poder de exigir, que está no campo da eficácia, e a questão da existência do direito mesmo. Porque quando a gente fala da existência do direito, nós falamos de decadência. E na decadência, ela nasce junto com o direito. Direito e decadência são irmãos gêmeos que nascem juntamente, no mesmo momento, no mesmo instante, diferente da prescrição. Então, toda vez que a gente pensar na prescrição, uma sugestão da minha parte aos colegas é que pense em termo inicial, termo final e a medir esse intervalo de tempo. Vamos para o nosso segundo slide. Bom, está aqui, né, o doutor Marco já reportou, esse artigo é um artigo clássico sobre prescrição do Maurício Godinho Delgado, e ele passa para nós o conceito de prescrição justamente com esses elementos que eu já reportei aos senhores, a ideia de poder, né, de pretensão, de poder exigir, aliado ao conceito de tempo, de prazo, de intervalo de tempo. Exatamente isso. Agora, dá para perceber, né, que eu tenho uma formação civilista muito forte. Eu sou apaixonada por Pontes de Miranda e tenho a sorte de tê-lo na íntegra, 60 volumes da minha biblioteca. O Pontes, ele trabalha com uma visão que não é fácil até você acostumar, sabe? Depois que você acostuma, você adora. Por quê? Porque o Pontes te dá uma clareza e uma rapidez de raciocínio que, em termos de desenvolver a habilidade de advogar, é absurdamente importante. Eu já tive situações que eu ganhei causas dificílimas, justamente porque eu soube trabalhar com a ideia analítica. O que é a ideia analítica? A palavra analítica, ela vem do grego, e ela significa jogar para cima. As pessoas jogavam para cima o trigo, e aí, quando ele baixava, a palha saía fora e o trigo ficava. Então, essa é a ideia. É de focar exatamente em pequenas partes que efetivamente importam para o nosso raciocínio jurídico. Inclusive, o próprio Descartes tem esse raciocínio expresso, de que o método ele é formado por pequenas partes que estão organizadas entre si. Então, o Pontes utiliza muito esse método analítico de posições. Então, cada movimento que você vai ter no interior da relação jurídica, há uma mudança de posições.
E dividir a relação nessas pequenas posições dá uma clareza de raciocínio absurda. Então, o que diz o Pontes? Qual é a distinção entre impedimento e suspensão? Esse conceito é fundamental. Inclusive, vai ser fundamental para nós, operadores jurídicos, em decorrência dessa pandemia. Então, o que diz o meu querido Pontes? Ele diz o seguinte, na impediência, quer dizer, no impedimento, o suporte fático ainda é insuficiente. Ou seja, quando há impedimentos, não produziu nenhum efeito. Então, a sua reguinha, lembra a nossa reguinha da relação jurídica lá em cima? Está no zero. Quando eu falo de impedimento, eu falo de interrupção, a minha reguinha não saiu do zero, porque não considera-se que não houve a produção de nenhum efeito jurídico. Então, lá na nossa teoriazinha da relação jurídica, nós estamos lá no termo inicial. Não correu nadinha naquela régua. Está paradíssima. Já, e aí é muito importante, no caso da suspensão, essa paralisação, ela sobrevém. Então, atentem à palavra, sobrevém. Ela vem depois. Então, lá na sua reguinha, nós não estamos, na suspensão, nós não estamos no zero, já andou um pouquinho naquela linha, já andou um espaço de tempo na nossa linha. Como é que a gente vai medir esse espaço de tempo? Aí vai depender do caso concreto. Então, eu acho que ficou bem claro que, quando nós temos impedimento, não há nenhum efeito jurídico. Portanto, não se conta prazo e é caso de interrupção. Quando nós temos suspensão, nós temos uma eficácia jurídica, mas, em momento posterior, esse efeito jurídico é paralisado por algum fator. E aí, então, nós temos um tempo antes da suspensão e um tempo a ser contado depois da suspensão. Vamos lá. A prescrição, ela é um instituto jurídico bifronte ou bifrontal, como dizem os doutrinadores, são unânimes, todos falam a respeito. O que significa esse bifronte, bifrontal? Ela tem efeitos no campo do direito material e ela tem efeitos no campo do direito processual. Um dos efeitos no campo do direito material é aquele que a gente aprende nos bancos de faculdade, né? Que dívida prescrita uma vez paga, eu não posso exigir a devolução desse valor. A mesma coisa no caso de parcelamento de contribuição previdenciária já prescrita. Você não pode exigir de volta. Você fez o parcelamento, sinto muito. Tem que pagar. Então, ela produz efeito no campo do direito material e produz efeitos também no campo do direito processual. Por quê? Porque é no campo do direito processual que ela é discutida, que ela é reconhecida. Eu vou fazer um pequeno adendo, o professor Homero deixa isso muito claro e eu acho isso muito importante. Quando nós falamos de prescrição intercorrente, é impróprio o nome prescrição intercorrente. Por quê? A prescrição intercorrente, ela se dá somente no campo processual, no momento da execução da sentença. Na verdade, o que é correto falar em termos de prescrição intercorrente é de faculdade processual. E isso é importante, por quê? Porque isso tem determinados efeitos jurídicos, mas eu não vou entrar na prescrição intercorrente, gente, porque aqui precisaria de um curso sobre prescrição, decadência e prescrição intercorrente. É muita coisa. Para vocês terem ideia, o Pontes escreve quase 2 volumes do tratado, o 5 e o 6, metade do 5 e o 6, quase todo, só sobre prescrição. Sem falar na decadência. Então, vocês imaginam, se o Pontes precisa de 500, cada volume tem 300 e poucas páginas, 700 páginas para entender, imagina nós, os réis mortais aqui, né? Então, é um instituto muito delicado e que muitas vezes não recebe a atenção devida e de forma científica. Por quê? Hoje, se você entrar na jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutrinador mais citado, gente, de vez em quando some os nomes para mim, o nome dele agora me fugiu. Enfim, é um civilista clássico, até o fim posso lembrar ou não, de vez em quando, eu uso ele.
ou se você lê Clóvis Bevilacqua, enfim, você lê o próprio Washington de Barros Monteiro, todos eles são doutrinadores muito pragmáticos no campo da prescrição, da decadência. A prescrição atinge a ação. Muito bom. A decadência atinge o direito. Muito bom. Do ponto de vista prático, não resolve. Essa distinção científica não resolve. Quem vai resolver essa questão muito bem é o Agnello Amorim. Ele trata do critério científico, um trabalho clássico, para distinguir a prescrição da decadência. Inclusive, isso está na internet, posso disponibilizar também. Então, aqui o que a gente vai buscar são esses critérios científicos. Por quê? O advogado não tem que ter medo. O advogado tem que conhecer. O advogado tem que ter firmeza na sustentação. Não existe certo ou errado no direito. Existe sustentável ou não sustentável. Se você não faz uma inicial muito bem feita, tecnicamente sustentável, como é que você pode enfrentar a oposição? Como é que você pode persuadir o Poder Judiciário? Gente, somos nós que damos o start, somos nós os responsáveis por isso. E nós temos que conhecer profundamente essas ferramentas técnicas, porque são elas que nos dão respaldos frente à pretensão dos nossos clientes. Isso é fundamental. E aquele advogado que tem maior domínio dessas ferramentas, ele se destaca ganhando maior quantidade de causas e, consequentemente, muitas vezes, de maior volume econômico. Então, não dá para ser um advogado trabalhista sem atentar que a gente tem que ser técnico também. Não é só lá contar, é importantíssimo relatar os fatos no mesa judicial, mas importantíssimo também saber subsumir os fatos à norma. Porque é isso que nos dá força, é isso que a gente faz, em que a gente possa fazer um embate jurídico de frente e possa criar jurisprudência. E por que não? Somos nós que levamos os problemas para o judiciário. E nós temos que ser, nesse momento, muito técnicos. Claro, técnicos, também tem outras questões em elaboração de petição que não vem ao caso agora, mas eu estou tratando do aspecto técnico. Então, nós temos a grande maioria dos civilistas, eu vou dizer 90% dos civilistas não adotam critérios técnicos para trabalhar. Né? Então, nós temos aí como exceção um grande clássico, que eu recomendo a todos, que é o Agnello Amorim, que dá essa questão do critério científico para trabalhar com esses dois institutos. Bom, já tratando aqui, voltando para os nossos slides, eu já falei da natureza bifrontal da prescrição, agora eu vou falar um pouquinho da previsão dela. E é muito interessante porque aqui eu coloquei a previsão no campo do direito processual e no campo do direito material. Como é que se dá a contagem da prescrição? Isso é muito importante, porque é diferente da decadência. Então, o que diz? O artigo 775 diz que eu não conto o dia de início, só conto o dia do término. E que o dia do início tem que ser um dia útil. E o 132 do Código Civil, que nós aplicamos por conta do parágrafo 1 do artigo 8º, ele vai na mesma linha. Eu gostaria de fazer um adendo, eu li vários doutrinadores, vários não, né? Vamos ser humildes, né? A pessoa tem que ser mais humilde, né? Então, eu li alguns doutrinadores tratando dessa questão da suspensão da prescrição durante a Covid-19. E muitos vão correndo para os braços do direito civil. Eu não me sinto confortável. Por quê? Porque o direito ele tem uma carga de historicidade muito forte. E nós temos o nosso microsistema trabalhista, e que consegue resolver essas questões. Os sistemas, os microsistemas, eles se comunicam, né? Então, como se fossem vários vasos comunicantes. Mas eu vou me apropriar, eu vou me comunicar com outro sistema se eu tiver uma lacuna no meu. Porque se eu tenho uma construção pautada por uma historicidade muito forte dentro do meu próprio microsistema, por que é que eu preciso fazer essa viagem para outro microsistema? Eu posso até fazer isso em termos de equiparação, dizer, olha, equiparando, comparando, mas a força está no nosso próprio microsistema. Por quê? Porque as relações juslaborais têm particularidades que a distinguem profundamente das relações de direito civil.
Não dá para pensar na prescrição se desenvolvendo durante séculos de história, que veio lá do direito romano, em relações intersubjetivas individuais, e pensar a prescrição da prescrição envolvendo uma relação jurídica juslaboral, pós-revolução industrial. Por quê? Porque o empregado, ele está numa condição de venda da força de trabalho que é desfavorável. Vai me dizer que ele tem o mesmo poder, nós chamamos isso de poder contratual, dentro da doutrina da teoria contratual, na hora de negociar o contrato de trabalho que tem o empregador. Ele não tem o mesmo poder. Então, essa carga de historicidade, dessa desenvolvimento da relação do direito do trabalho, no interior das relações capitalistas, entre empregado e empregador, dá uma historicidade, um conteúdo particular ao direito do trabalho. Então, essa tentação de recorrer ao direito civil, que tem uma outra história, né, que é uma história muito bonita também, mas é uma outra história. Entendeu? E nós temos a nossa história dentro do microsistema, e que vem carregado de uma força muito grande. Então, por isso que eu vou desenvolver esse desenvolvimento da prescrição e a suspensão e interrupção da prescrição durante a Covid-19 no interior do microsistema trabalhista. E existem muitos artigos que recorrem aos artigos 198 do Código Civil, dizendo que essa suspensão ela está suspensa, mas não fazem a distinção entre suspensão e interrupção, que eu acho que é um outro problema, porque o direito do trabalho tem essa particularidade muito forte. Eu acho que, de repente, pode ser uma ida muito perigosa, porque desconsidera essa historicidade do direito do trabalho, com todo respeito aos outros doutrinadores. E nem eu mesma sou nenhuma doutrinadora, eu apenas leio e penso, só isso. Então, durante esse estudo, eu não sei, não me sentiria confortável numa petição. Não me sentiria. Vamos continuar. Isso aqui eu coloquei, mas depois eu resolvi dar uma diminuída. Eu gostaria de dizer por que nós temos, no caso nós não temos citação no processo de trabalho, né? Nós temos uma notificação citatória. Ou seja, e o processo do trabalho tem uma particularidade muito importante para nós, que isso é muito importante vocês estarem atentos. Por quê? Porque isso nós vamos trabalhar, isso aqui já está no sistema, eu só estou pegando o que está dentro do microsistema e trazendo para a gente usar nessa situação. Eu posso estar dizendo uma asneira enorme, mas eu me permito o direito de errar. Porque eu acho o seguinte, eu tive aula com o professor Fábio Conder Comparato, ele disse assim, olha, uma das muitas besteiras que eu disse, e que eu ainda vou dizer, ele diz o seguinte, não há como a gente não dizer besteira. Por quê? Porque quando você estuda, a aprendizagem é isso, é acerto e erro. Pode ser que eu esteja aqui, nós estamos no momento de construção do direito, né? Então eu e o professor Marco, eu e o doutor Marco pegamos a nossa coragem, nos colocamos à frente, olha, já que é para construir, nós aqui somos operadores. Então, pode ser que a gente fale uma asneira muito grande, mas a gente falou. A gente foi para a linha de frente. Isso é papel de advogado. Então, quem decide é juiz. Advogado não decide, advogado pede. Entendeu? Essa é a nossa tarefa. Então é o seguinte, eu vou pedir aquilo que for mais conveniente para o meu cliente. E não existe certo ou errado, existe sustentável e não sustentável. Certo? Então, vamos lá. Se eu pensar em termos de interrupção da prescrição, é pacífico que a notificação citatória no direito do processual do trabalho interrompe a prescrição, independente se essa notificação citatória vai ser recebida ou não pela parte contrária, no caso reclamada, diferente do processo civil. Porque no processo civil se discute de quem é o ônus de efetivar a citação. Se é um ônus processual do autor ou se isso fica a cargo do Estado. Então, nós temos carradas de acórdãos no processo civil discutindo isso, porque como eu atuo nas duas áreas, é mais complicado? Muito mais complicado. Você tem que estudar muito mais? Você tem que estudar muito mais, mas tudo bem, eu transito entre as duas. Essa é a vantagem. Você vai começando a desenvolver raciocínios comparativos.
E a prática aliada à teoria aprofunda muito isso. Isso é muito importante. Então, o que acontece? Se nós temos a questão da Covid-19, e se a notificação citatória, por si só, ela interrompe a prescrição, por quê? Porque ela é um ato do credor, que mostra, explicita o desejo dele de obter o seu crédito. Então, esse ato necessariamente não precisa ser judicial. Ele pode ser extrajudicial. Então, eu também posso, provando as condições do meu cliente, por exemplo, meu cliente é portador de comorbidade. Meu cliente tem mais de 60 anos. Excelência, meu cliente é uma pessoa simples, sabe? Ele é torneiro mecânico, ele não está habituado a escanear documento, fazer reunião pelo Zoom. Gente, 70% dos lares brasileiros não tem internet, não tem computador. Desculpa, bem-vindos ao Brasil. Então, olha, excelência, por quê que eu não posso ter, no caso do prazo de 2 anos, lembre-se que nós temos 2 prazos prescricionais simultâneos no direito do trabalho, por que eu não posso ter interrupção da prescrição no prazo de 2 anos por conta da Covid-19? Agora, cabe ao advogado, por quê? Porque eu vou falar um pouquinho mais à frente disso. Nós vamos ver que o direito do trabalho, quando apresentou situações, eu não vou dizer igual, mas análogas, ele fez uma análise casuística. Eu não sou Madame Zara Ionara, não tenho bola de cristal, porque se eu tivesse, eu só ia pedir 5 numerozinhos, certo? E mais nada. Então, mas existe uma probabilidade que esta forma de raciocínio, que já se encontra nesse microsistema, ela venha a ser replicada. Em que medida, em que grau, como é que isso vai acontecer? Não sei, mas eu sei que cabe a nós, operadores jurídicos, levarmos a questão de forma técnica e sustentada aos tribunais. Essa é a nossa tarefa. E segurar o embate. Porque essa é a nossa obrigação. Ninguém tem aqui a obrigação de estar certo, mas tem a obrigação de buscar boas saídas. E para isso é necessário estudo. Inafastável a necessidade do estudo. Bom, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Eu estou na primeira dica, tá? Agora nós já tratamos do que é prescrição, tratamos a diferença entre impedimento, interrupção e suspensão. Lembram da nossa reguinha? A interrupção começa do 0. A suspensão na nossa reguinha já tem uma partezinha andada lá e a gente tem que considerar um prazo, né, um período de suspensão no meio da nossa reguinha. Então, da nossa reguinha vai ter um intervalo, que será a suspensão. E agora, nós vamos tratar da contagem desses prazos num caso concreto. Que eu busquei um acórdão que faz essa contagem. Nós vamos fazer essa contagem para quê? Para que a gente possa... e nós vamos fazer a contagem dos 2 prazos simultâneos para que a gente possa pleitear nas nossas exordiais tanto a interrupção em relação aos 2 anos, quanto a suspensão em relação aos 5 anos. Por quê? Porque se você não fizer isso, esse prazo de suspensão, o seu cliente perde em termos de créditos recebíveis, dá prejuízo econômico, entendeu? Você perde dinheiro, o seu cliente perde dinheiro, você perde dinheiro junto. É para isso que serve ciência. Também serve para isso. Certo? Então, vamos continuar? Esse acórdão era da época que o desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto, um doutrinador conhecido, era juiz. Pois é. Tem gente que fica de madrugada cavando, né, encrenca. Adoro. Eu cavo os acórdãos para os meus casos, deixo o povo doido, maluco. Cavo umas preclusões lógicas, enfio no tribunal lá perto do julgamento, aí desembargador adia julgamento, a parte contrária arranca os cabelos. É uma coisa de doido, é uma maravilha isso. Então, esse acórdão aqui, ele é um primor. Por quê? Porque ele ensina a fazer a contagem de prazo de ambos os prazos prescricionais. Cuidado, esse tema que eu vou entrar aqui é um dos mais polêmicos no campo do direito do trabalho. O professor Homero, por exemplo, ele sustenta que haveria
eu não me lembro exatamente, eu escrevi isso no artigo, mas se eu não me engano, ele sustenta que os dois prazos teriam interrupção. Né? O desembargador Francisco fala de interrupção para um prazo e suspensão para o outro. Assim, eu não estou aqui para dizer quem está certo ou está errado, porque isso quem faz julgamento é Deus e juiz. Graças a Deus eu não quis ser juiz, porque ia achar muito chato ficar julgando os outros. E também eu sou Deus. Eu acho ótimo tudo isso. Então, eu posso errar. Né? Então, isso eu tenho essa faculdade. Então, vamos lá. Existem alguns que dizem que o prazo de 2 anos é prescricional e o prazo de 5 anos é decadencial. Então, se é decadencial, não se interrompe e nem se suspende, a não ser por força de lei. Então, eu estou aqui adotando uma interpretação, né, baseada em critérios científicos, que dentro do que é a teoria do que cientificamente se pensa a respeito da prescrição e decadência, me parece mais adequado. Mas isso eu estou sustentando. Então, mas veja, é a coragem de construir raciocínios jurídicos. Esse é o papel do advogado, ele tem que construir esses raciocínios jurídicos. Então, vamos começar esse raciocínio jurídico, porque aí depois a gente vai fechar esse raciocínio jurídico para aplicação disso nas peças processuais de vocês, tá? Então, a princípio, vocês vão dizer, nossa, mas o que essa mulher está fazendo com esse acordo? Mas é justamente a gente está entendendo o raciocínio jurídico para depois finalizar na aplicação dele na questão da prescrição na Covid-19. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte, ele trata aqui de um caso muito interessante e faz a contagem de prazo certinho, em que houve uma primeira reclamatória trabalhista e uma segunda reclamatória trabalhista. Eu fiz o modelito dos prazos de contagem para que vocês possam me acompanhar. Eu também sou péssima com essas coisas de contagem, mas o que eu fiz? Eu imprimi o acórdão, peguei um caderninho, uma canetinha e fiz manualmente a contagem de prazo. Na internet, vocês vão encontrar uma calculadora de dias, que ela calcula os dias para você, então você coloca os diazinhos lá e aperta, ela faz o cálculo, você não precisa ficar contando nos dedos. Então, tudo isso a gente vai ver nos 2 próximos slides. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a contagem de prazos, desses prazos processuais? Tanto do de 2 anos, quanto de 5 anos. Então, vamos lá. O que diz esse acórdão? Ele diz o seguinte, essa ação, ela foi ajuizada em 12/12/2003. Todos estão vendo o slide? O Marco, Felipe, as pessoas veem o slide? Sim? Então, ótimo. Então, eu vou ver, não sei, dá para ver quando... Não, eu teria que ter aquela canetinha, né? Eu não estou tão moderna assim, vou comprar uma canetinha dessa na 25, tá? Da próxima vez. Pink. Porque caneta de perua tem que ser pink. Vai ser pink, né, caneta? Então, na próxima vez eu compro essa canetinha aqui e nós vamos em frente. Então, vamos lá. Essa ação, ela foi ajuizada em 12/12/2003. Então, aqui nós tivemos a interrupção do prazo de 2 anos, tá? O arquivamento foi o último ato processual. Então, aqui você tem que olhar o último ato processual, que foi em 6/12/2004. A única reparação que eu faço esse acórdão é que o prazo decadencial você conta no dia seguinte, o início, e ele contou no dia 6. Eu não achei tecnicamente adequado. Então, nós contaríamos como início do prazo prescricional 7/12/2004. Ok? Então, nós teríamos esse período. Quando o trabalhador ele ingressou com a reclamatória trabalhista, ele tinha um período que podia ser reclamado, que ia desde o 12 de dezembro de 1998 até 17/7/2003, quando foi a data da dispensa. Fiquem tranquilos, porque esses slides vão ser disponibilizados, o acórdão também, é muito tranquilo. O importante é que a gente possa conversar aqui. Então, houve o ajuizamento da segunda ação em 10/8/2006.
E eles consideraram que os créditos poderiam ser pedidos de 10/8/2001 até 16/7/2003. É muito importante esse segundo período do nosso prazo, que vai de 10/8/2001 até 16/7/2003. Porque isso é que faz a diferença no momento da hora a gente fazer o nosso pedido. Porque como houve suspensão em relação ao prazo de 5 anos, esse período da suspensão ele deve ser descontado de tal forma que a gente possa retroagir o maior período de tempo no nosso pedido das verbas do nosso cliente. Então, muito bem. Quando eu entrei com o ajuizamento dessa ação em 10/8/2006, o prazo de 2 anos eu conto do arquivamento, que foi o último ato do processo. Se fosse na questão da Covid, o prazo de 2 anos, eu poderia contar partindo do zero de 30 de outubro de 2020 para cá. Então, o primeiro dia seguinte a 30 de outubro seria o primeiro dia de contagem desse prazo, que estaria interrompido. Então, os 2 anos eu poderia sustentar, eu contaria a partir do reinício, da retomada das atividades segundo o legislador, que seria a partir do dia 30 de outubro de 2020. Então, o primeiro prazo de 2 anos, ele é um prazo prescricional que sofre interrupção. Tá? Que sofre interrupção. Agora, será que o judiciário vai interpretar como interrupção ou suspensão? Você pode pensar em fazer um pedido alternativo. Tá? Mas se eu fizer um raciocínio lógico, tal como vem sendo desenvolvido pela JT, seria um prazo de interrupção. Mas pode ser que nós tenhamos adoção de um prazo de suspensão também em relação aos 2 anos. Agora vamos aonde está o nosso pulo do gato aqui. Então, um ajuizamento, agora nós vamos falar do prazo de 5 anos. Lembre-se, toda vez que nós contamos prazo prescricional, na Justiça do Trabalho nós temos que contar 2 prazos que correm simultaneamente. Então, aqui nós temos o ajuizamento da segunda ação em 10/8/2006. Nós vamos tratar de uma prescrição parcial. O que eu faço? Da data do ajuizamento, eu retroajo 5 anos e acrescento mais o período de suspensão da prescrição. Qual foi o período de suspensão da prescrição? Foi o período que durou o andamento daquela ação que não teve o julgamento do mérito. Então, na minha reguinha, no caso da suspensão, eu volto 5 anos, do data que eu entrei com a ação, mais o período que ficou suspenso por conta da Covid-19. Felipe, Marcos, ficou claro? Tá, é porque eu não estou vendo o olhinho de ninguém, eu não sei se está todo mundo me entendendo. Ficou claro? Então tá bom. Então vamos continuar. Então vocês entenderam a importância disso? Então, assim, o período de 12/12/2003 a 6/12/2004, por estar suspenso o prazo, eu retroajo esse 1 ano e 8 meses de suspensão. Então, se eu tiver, por exemplo, 8 meses de suspensão por conta da Covid, eu posso pedir a retroação desse período nos meus 5 anos. Eu posso pleitear isso. Por quê? Porque a parte não teve a possibilidade de ingressar em juízo. Então, é sempre importante que a gente faça essa diferenciação dos nossos pedidos, tanto em relação aos 2 anos, quanto em relação aos 5 anos. Bom, aqui eu falei da importância prática de nós diferenciarmos esses 2 anos e os 5 anos, né, no pedido sempre, quando há caso de suspensão da prescrição. Nós temos o caso da OJ 375, e isso é bem importante eu falar, porque o caso de suspensão de prescrição que a gente mais conhece na Justiça do Trabalho é a OJ 375, e o mais interessante, não tem previsão legal, é uma construção jurisprudencial. Como é que foi a resposta da JT diante de um prazo de suspensão?
ela analisou caso a caso. Então, por exemplo, a pessoa teve o auxílio-doença, né? Ficou afastada por conta de auxílio-doença e não ingressou com a reclamação trabalhista no período de 2 anos. Suponhamos, eu vi um caso assim ontem, quando eu estava estudando para falar com vocês hoje, de depressão. Ela não conseguiu ingressar com a ação. Então, a JT considerou que esse período em que ela estava impossibilitada, de acordo com a prova e com os dados autos, de ingressar com a ação por conta da depressão, permitiu que ela pudesse ingressar com a ação após o período de 2 anos. A questão, esse período também não refletiria em relação aos créditos que ela pudesse pleitear nos 5 anos? Esse pedido, nós, salvo melhor juízo, mas não me parece ser um pedido habitual nosso. E é uma questão que nós poderíamos atentar com maior cuidado. Né? Até a partir dos julgados que tratam da questão da suspensão caso a caso, com base na OJ 375. A gente pode seguir o mesmo raciocínio e adaptá-lo, porque já está no sistema. Então, na verdade, eu vou entrar no microsistema e vou utilizar o que já existe nele e vou desenvolver meu raciocínio a partir daí, fazer minha construção jurídica a partir daí. E, portanto, a primeira conclusão que nós tratamos, né, a primeira dica, o primeiro raciocínio que nós expomos aqui, é justamente dos nossos pedidos, no que se refere à questão da suspensão e interrupção da prescrição em época por conta da Covid-19, nós analisarmos o impacto disso, não só em relação ao prazo prescricional de 2 anos, mas também ao prazo prescricional de 5 anos, lembrando que há um profundo debate sobre isso, na questão se é prescricional ou se é decadencial o prazo de 5 anos, mas os doutrinadores têm se inclinado, não vamos dizer na imensa maioria. Por quê? Porque, na verdade, a decadência, o prazo de 5 anos, não nasce nenhum novo direito no prazo de 5 anos. Né? O direito, o trabalhador adquiriu no momento do exercício da relação de emprego. Então, quando ele busca a condenação dos créditos no prazo de 5 anos, a natureza, né, a carga, né, da sentença, a carga da eficácia da sentença, ela é condenatória. Então, a gente estaria, segundo o professor Homero, no campo da prescrição. Então, por isso que eu acho importante a gente atentar a esses critérios científicos que norteiam a prescrição. Acho isso muito importante para o advogado no dia a dia. Então, nós encerramos aqui, né, essa questão, e vamos tratar da segunda questão, que aí é de predileção do doutor Felipe, que é justamente essa questão desse, né, que a gente chama desse conflito, né, que existe dentro da nova lei. Então, é a nossa segunda abordagem, né? Como é que fica essa questão do início dessa prescrição, de contagem desse prazo prescricional com a nova lei? Será que essa nova lei abarca todas as situações? Como é que fica essa questão? Bom, a lei, deixa eu ver aqui, será que eu... desculpa, eu pulei um slide. A lei 14.010, de 10 de junho de 2020, ela diz o seguinte: os prazos, essa lei, ela é um regime temporário por conta dessa situação especial que nós estamos vivendo. Então, é muito importante dizer que ela não vai revogar nenhum dispositivo legal. Ela apenas criou um regime jurídico especial transitório. Em termos de direito intertemporal, as normas jurídicas comuns vão ter a sua eficácia suspensa. Passado esse período, as normas jurídicas de direito comum voltam a ter o seu vigor, a sua força novamente instaurada. Então, é muito importante. Esta lei não revoga nenhum dispositivo legal. Inclusive, ela diz isso expressamente, se eu não me engano, no artigo 2º. Tá? Está muito claro no artigo 2º. Então, nós estamos, né, a modo da lei Fayot, que eu procurei loucamente, que é uma lei que tratou
na Primeira Guerra Mundial, das situações imprevisíveis enfrentadas pela França. Eu não consegui o original dela em francês. Eu procurei a internet toda, mas quem sabe um dia por aí eu não, né? Porque é muito importante a gente recuperar essas experiências históricas, porque elas são fonte de aprendizado, gente. Entendeu? Isso é muito importante. Então, mas não consegui. Então, aqui nós temos um regime jurídico transitório que vai atuar apenas na suspensão da eficácia das normas legais, que continuam sendo preservadas na sua integralidade no interior do sistema jurídico. O que ela diz? Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos. Ou seja, ele vai estar impedido ou suspenso dependendo da natureza jurídica do prazo. Então, o prazo de 2 anos, eu posso sustentar que ele está impedido. Porque, tradicionalmente, é assim que a JT sempre interpretou. Que o prazo de 2 anos é um caso do quê? De interrupção da prescrição. Sempre foi. E suspenso? Eu posso interpretar o caso de suspensão para os 5 anos, como também para os 2 anos. No caso, por exemplo, da OJ 375, a JT entende que há a suspensão do prazo para a propositura da demanda. Então, a suspensão ocorreria tanto em relação ao prazo de 2 anos quanto ao prazo de 5 anos. Isso é perfeitamente sustentável. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal e do ponto de vista do que é a construção histórica no interior do sistema. Então, eu posso visualizar, sim, isso. Como é que isso vai ser resolvido? Depende de nós. Depende de como nós vamos propor as nossas demandas, de como nós vamos sustentar. Claro que a gente vai entrar no sistema. Mas se a gente não der um input adequado no sistema, ele não responde. Somos nós que damos o input. Somos nós que startamos esse sistema. E nós temos que startar. E nós podemos fazer as duas construções. Tanto em relação de suspensão do prazo de 2 anos, quanto em relação à interrupção do prazo de 2 anos. E podemos discutir, sim, e muitas vezes esquecemos, a questão do reflexo disso no prazo de 5 anos. Então, isso é uma questão que a gente pode colocar. Conforme, olha aqui, olha a casuística aqui, que aproxima muito do que fez a JT na OJ 375, conforme o caso. Então, se vai ser uma construção casuística, é importante nós relatarmos se o nosso cliente é um hipossuficiente, né? Porque hoje nós temos o hiper e o hipo, né? Depois da reforma na Justiça do Trabalho, né? Mudou um pouco, mudou bastante, né? Depois que a gente chama da demolitória trabalhista. Então, nós temos que discutir essa questão, conforme o caso. Então, é importante que você traga a prova também. É verdade que a pandemia é fato notório, independente de prova, tal como está no Código de Processo Civil. Mas, como isso atingiu o seu cliente, é muito importante que você relate. Não é isso? E aí ele diz o seguinte, a partir da entrada em vigor desta lei, no artigo 3º. Então, a lei entrou em vigor em 10 de junho. Então, quer dizer que eu só posso falar de suspensão e interrupção da prescrição na Justiça do Trabalho a partir de 10 de junho de 2020? Será que esses fatos somente repercutiram e tiveram eficácia a partir desse período? Ou fica uma questão de distribuição do ônus da prova? Por quê? Porque a lei já fez uma presunção legal. Olha, a partir de 10 de junho até 30 de outubro, a gente entende que é caso realmente de não se discutir. E o período anterior? Como é que fica? Porque esse impacto começou em fevereiro deste ano. Isso cabe a nós colocarmos. Cabe a nós, operadores jurídicos, colocarmos isso no sistema, para que o sistema traga a resposta. Agora, é claro, eu não estou sendo inocente aqui. Nós sabemos que nós vivemos uma época de forte neoliberalismo
que o neoliberalismo impactou fortemente na justiça, seja na justiça civil, seja na justiça do trabalho. Quem acompanha sabe muito bem o que eu estou falando. No campo previdenciário, todos também sabemos a repercussão disso. Mas eu ainda acredito que nós, advogados, podemos fazer a diferença e devemos fazê-la. Certo? Então, vamos continuar aqui. Bom, esse artigo não se aplica enquanto perdurarem as disposições específicas. O que é isso? Nós temos os artigos do Código Civil e, especificamente, o artigo 198. Tem um princípio, né, da lei que trata da introdução às normas do direito brasileiro, que ela diz o seguinte, entre duas leis, na aplicação de dois artigos de lei, nós devemos considerar o artigo da lei especial. Então, por exemplo, suponhamos que eu tenha um empregado público que esteja no exterior a serviço do Brasil. No caso deste funcionário que está no exterior, nós temos um caso aí de suspensão dessa prescrição enquanto ele está lá no exterior. Então, se nós temos essa regra específica sobre esse funcionário público lá no exterior, nós não podemos aplicar nesse aqui. Ok? É isso que a lei está dizendo. Esse artigo aplica-se também à decadência. No caso da decadência, a decadência não sofre nem interrupção e nem suspensão, salvo, diz o Código Civil, se houver previsão legal. Então, naquele prazo de 2 anos, também entra nessa questão. Então, também no prazo de 2 anos, se eu for considerar que ele... No prazo de 5 anos, desculpa, se eu for considerar que ele é decadencial, ele também está sofrendo efeito. Seja considerado como decadencial, seja considerado como prescricional, esse artigo 3º implica uma eficácia legal. Nos 2 prazos. No de 2 anos e no de 5 anos. Certo? Continuando. Bom, e antes da entrada em vigor? Antes da entrada em vigor, por exemplo, nós temos, que é muito importante, as resoluções do TRT, segunda região, nós temos 2, né, A1 e A2, que suspenderam o expediente presencial e o exercício, consequentemente, do ius postulante, e também o acesso dos advogados, enfim, em certa medida, dos advogados, procuradores, membros da defensoria ao prédio do fórum, só por regime de plantão. Então, a partir aqui, dia 17 de março, nós não tivemos acesso. Não é? E também as partes, será que as partes tinham condição de sair? Não havia também já a nossa questão da quarentena? Será que nós estávamos com nossos escritórios abertos para atender essas pessoas? Será que essas pessoas tinham acesso a conseguir certidões, conseguir todos os documentos necessários para que a gente pudesse ingressar com as demandas? Então, antes de 10 de junho, eu acho que aqui a gente pode sim questionar esse prazo judicialmente, se não. A interrupção por força maior, reconhecida na MP 927, força maior trabalhista do nosso querido 501, da CLT, ela teve início antes. Teve início antes, está aqui, ó. Nós temos essa resolução. Né? Então, tudo bem, nós temos o decreto legislativo número 6, se eu não me engano é de 20 de março, né? Eu acho que eu coloquei ele aqui na sequência. É que é muito prazo. Chega uma hora que a cabecinha que dá um nó. É 20 de março, doutor, é 20 de março. É 20 de março, né? Então, nós podemos considerar esse prazo como um prazo de força maior e questionarmos a lei. Agora, se eu estou confortável no prazo legal, ok. Se eu não estou, eu posso efetivamente questionar sim. A partir da força maior, como nós sustentamos, eu e o doutor Marco, sustentamos isso no nosso artigo. A partir de 20 de março, com certeza, com base na força maior. Por quê? Porque a força maior é o quê? Ela é impeditiva. Impeditiva do exercício do direito. E eu iria além da força maior, doutor. Eu iria que a própria lei dessa possibilidade.
Desculpa, a própria lei dá essa possibilidade, porque a lei diz no parágrafo único do artigo 1º, para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020 como o termo inicial dos eventos derivados da pandemia do corona. Ora, se eu tenho uma lei que está suspendendo prazos, está suspendendo prescrição de decadência com base na pandemia, e ela mesmo diz que considera-se 20 de março o termo inicial, isso está na lei, eu acho que a gente pode usar essa própria lei, pelo seu princípio ontológico, inclusive, para ter o dia 20 de março como início, e não o dia 10 de junho. Aliás, digamos até, caberia embaixo de declaração por contradição dessa lei, mas isso não vem ao caso. É uma lei muito mal feita, com certeza. Leis não podem ter contradições tão gritantes assim. Concordo. Com certeza, isso foi um grave defeito no momento da legiferação. Né? As assim, leis foram feitas para serem cumpridas. Se tem comandos contraditórios entre si, como é que eu incentivo o cumprimento? Aí é a questão de interpretação da lei. A gente vai falar de antinomia da lei dentro dela própria, é uma lei que tem 6 artigos e consegue ter uma antinomia dentro dela. É incrível, né? O sujeito conseguiu, né? Parabéns. Exato. Mas eu acho que não é necessário grande esforço interpretativo com base no que a própria lei diz, porque a lei é clara, ela diz termo inicial dia 20 de março, de acordo com o decreto legislativo. Princípio ontológico, simples. Na minha visão, doutora, eu não sei se a senhora concorda comigo. Não, eu concordo com você, mas eu tenho um receio. Né? E aqui nós vamos falar como advogados. Nós sabemos que a JT mudou muito, né? Depois da reforma trabalhista, então eu sinto que nós devemos, e aí vem a minha experiência como civilista, né? Porque eu sou bifrontal, metade civilista, metade trabalhista, né? Então, de vez em quando, os dois lados, eles conversam entre si. Da nossa preocupação em reforçar a casuística para aquele caso concreto, entendeu? Para dar uma maior substância ao direito. Eu não sei se você me entende. Não, perfeitamente. Eu tô falando aqui no campo das ideias e no campo do direito subjetivo. Sim. É claro que na casuística a gente vai fazer todos os tipos de prova necessário. Eu acho importante. Isso para mim é essencial. Eu acho muito importante. No campo abstrato, que é o que estamos agora, e a bem dizer, agora é o que nos cabe, eu acho que da simples análise da lei é possível, mas é óbvio, até por cautela, como a doutora muito bem falou aí da defesa dos nossos clientes, do quanto a gente precisa entender e saber das coisas, reforçar com provas. Isso daí, sem dúvida nenhuma, concordo totalmente com a colega. Porque são as provas e esse substrato fático que permite uma boa sustentação oral. Exato. São eles que dão base para um bom recurso. Inclusive, devem constar do acórdão no RO para poder dar base também para que a gente possa ir com um recurso de revista. Dos cursos que eu dou, eu falo que a gente tem que começar a pensar no recurso de revista desde da inicial ou da contestação. Simples. Simples. Já vai pavimentando o caminho ali. E já entrou nos autos, as pessoas dizem que elas devem contratar um bom advogado, né, se precisar no meio da demanda. Errado. A peça mais importante de um processo é a petição inicial. Principalmente o pedido. É ele que... E a mais difícil de se fazer também. É a mais difícil de se fazer. Se bem feita, a mais difícil. É a mais difícil de fazer. E às vezes demora um mês para fazer uma inicial. Vou, volto. Olho. Já tive um caso de uma inicial civil que eu demorei 6 meses. Fui estudar os tipos contratuais que nascem da sociedade, os tipos contratuais legais, os tipos contratuais não previstos nem na lei nem na sociedade. Então, não é brincadeira, não. E esse processo foi para a Câmara, foi estar na vara empresarial e está dando certo. Tô batendo bem. Está funcionando. Muito bom. Certo, vamos continuar aqui, né? Mas eu falo isso, viu, doutor Felipe e doutor Marco, é para incentivar as pessoas a estudarem. É porque, às vezes, eu fico assistindo a audiência, eu vejo nossos colegas assim, muito abatidos, muito conformados com tudo que está ali acontecendo, como se aquele jogo tivesse que ser sempre daquele jeito.
E não é assim. Então, às vezes eu reforço muito isso, não quero ser chata, não. É porque eu acho assim, eu amo a advocacia, eu acho que nós, advogados, a gente tem que começar a nos valorizar, né? Para que os outros nos valorizem também. Isso é muito importante. É por isso que eu bato sempre nessa tecla. A gente pode continuar, então? Vamos lá? Então, agora, o artigo, né, que o doutor Felipe muito bem se reportou, está aí o parágrafo único, que fala do dia 20 de março de 2020, né, da lei 14.010 de 2020, que é novinha, acabou de nascer, já nasceu toda complicada, né? Uma lei super curtinha, os caras conseguiram, né? Vamos embora. Bom, agora, como marco inicial, um pouco difícil, mas eu trouxe aqui o primeiro marco legal que nós temos em relação à Covid-19 no nosso ordenamento é a portaria 188 do Ministério da Saúde, que declara a emergência em saúde pública de importância nacional, chamada de ESPIM. Então, isso se inicia em 3 de fevereiro de 2020. Né? Eu acho que é um pouquinho mais difícil de sustentar por causa da questão da quarentena, né? Que foi um período um pouquinho depois. Mas está aí, né? De repente, numa situação de alguém com comorbidade, né? Com doença grave, enfim, isso possa ajudar, certo? Para finalizar, a nossa segunda dica, né, que foi essa questão de trabalhar a questão dos prazos iniciais, finalizando a conclusão, eu acho mais seguro mesmo 20 de março de 2020. Tá? Eu acho mais seguro por causa do decreto legislativo número 6 e por conta também do próprio parágrafo único do artigo 1º da lei 14.010. Eu acho isso mais seguro, não sei se os doutores... Doutor Marco, doutor Felipe concordam comigo, tem uma posição divergente. Fechados, nós estamos fechados nisso, né? Então tá bom. Vamos continuar. Bom, para encerrar, isso é muito importante quando a gente trata de prescrição e decadência, e eu estou sempre voltada para ter... Opa, o que eu apertei aqui, Cristiano, que apagou tudo. Gente, só um minutinho. Pronto. Para encerrar, eu gosto sempre de estar ligada à teoria geral do direito. A prescrição lida com prazo. Então, eu sempre vou ter termo inicial e termo final. Ponto. Decadência, idem. O que é muito importante, o único conceito jurídico determinado que nós temos no direito são os prazos. O que significa? Não cabe pluralidade de sentidos. Então, 20 de março de 2020 vai ser sempre 20 de março de 2020. Se o prazo é contado em dias, ele é em dias. Se o prazo é contado em meses, ele deve ser contado em meses. Se o prazo é contado em horas, ele deve ser contado em horas. Então, quando nós falamos 2 anos, são 2 anos. Não tem diferença de 2 anos para mim, de interpretação de 2 anos para mim ou para qualquer outra pessoa. O que nós podemos discutir é o termo inicial e o termo final desse prazo. Certo? Então, sempre que a gente for tratar de prescrição e decadência, sempre muito cuidado com o termo inicial, termo final e a forma de contagem de prazos. Eu não sei se eu contribuí com a discussão, isso aqui a gente está vivenciando, não tem uma resposta pronta, nem eu, nem o doutor Marco, né, Marco? Não sei se você quer fazer alguma... A gente não tem a bolinha de cristal, já falei, se tivesse eu ia pedir 5 números e só, mas eu acho que nós abrimos um espaço para uma discussão do ponto de vista científico, com base técnica e com base legal também. Aí eu fico à disposição, o doutor Marco também, né, doutor Marco? E aí o doutor Felipe conduz os trabalhos agora. Perfeito, eu acho que nós podemos encerrar, mas eu gostaria de abrir aqui aos participantes. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, por favor, enviar pelo chat aqui que eu repasso aos professores. Tem como ver o chat aqui? Porque já posso interromper o compartilhamento, tá? Obrigada, viu? Aqui, né? Onde eu aperto aqui?
Muito bem. Doutora, acredito que ninguém tem nenhuma pergunta. Ainda não chegou nenhuma aqui, a princípio não. Mas também, diante de uma explicação tão clara dessa, é de se entender que não haja... Marco quer fazer Professor Felipe, pode falar? Não? Pode, claro. Antes que alguém faça alguma pergunta, o que é importante... Primeiro, eu quero parabenizar a doutora Helena pela brilhante exposição, e é uma aula de direito do trabalho, uma aula do direito civil, e agraciado com a presença do nosso querido professor Felipe. Mas eu não quis me manifestar naquele momento e também coaduno a mesma opinião do professor Felipe, que está na lei. Parágrafo único do artigo 1º, como a doutora Helena colocou, ele justifica o termo inicial. Portanto, o termo inicial da lei de suspensão de prescrição é 20 de março de 2020. Agora, se ir para o campo do debate, é maravilhoso, é enriquecedor, mas eu acho que a lei ela veio exatamente para pacificar o termo inicial. E eu não colocaria nem parágrafo, eu colocaria ele como artigo 1º, já deixando claro que o termo inicial, a contagem se dá 20 de março de 2020. E aqui, para finalizar, com relação ao nosso artigo, professor, o objetivo foi exatamente esse, a discussão, o debate, porque nesse momento o que é importante é que, em tempos de pandemia, de isolamento social, a porta do Fórum da Justiça do Trabalho fechada, a porta dos nossos escritórios fechado, porque a gente está em casa, como que a gente pode dizer que não está em um estado excepcional? Portanto, é necessário, ainda que um tempo transitório, e que não se fica apenas nos prazos processuais, mas também se veja os prazos materiais que estão na mesma seara do isolamento social. Então, esse artigo foi exatamente para enriquecer e debater essa questão. Eu acho que a lei veio para complementar. Só isso, e um parabéns para a doutora Helena pela exposição. Aguardo as perguntas. Por enquanto aqui não chegou nenhuma pergunta, apenas elogio aos dois palestrantes, dizendo das excelentes e brilhantes explanações, de forma clara, concisa. Então, queria repassar a vocês. E eu concordo com o Dr. Marco, isso tudo não só diante desse momento excepcional, como também diante desse momento de extrema insegurança jurídica que vivemos, né? É necessário uma lei para regular. Embora que, se a gente pensar nos princípios constitucionais de a lei não vai deixar não deixa de analisar de fora direito ou ameaça de lesão ao direito, o próprio princípio da segurança jurídica, a gente conseguiria já fundamentar algo em relação à suspensão de prescrição e decadência sem a necessidade do advento da lei. Mas já que veio, deveria ser um pouco mais bem feita, mas tão melhor que veio, a gente consegue, creio aqui que meus colegas concordaram comigo, eu concordo com vocês, a gente consegue que 20 de março seja o termo inicial, então já dá uma segurança maior também. Doutora Helena, alguma consideração? Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao convite, né, feito pela nossa querida presidente Sarah Hacking. Gostaria de agradecer muito a participação do Dr. Felipe, aqui mediando os debates, a participação de meu colega e amigo, Dr. Marco. Queria agradecer a cada um dos colegas advogados que nos acompanharam aí nessa noite de sexta-feira. Eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com vocês.
E assim, doutor Felipe, a minha única questão é que o prazo, nós chegamos ao termo inicial. A nossa única preocupação é que nós devemos atentar que, no caso da Justiça do Trabalho, nós temos 2 prazos prescricionais simultâneos, né? E que o advogado tem que deixar isso bem claro no pedido. Acho isso muito importante. Perfeito. Agradeço a presença de todos. Foi uma satisfação poder moderar esse debate tão rico com o Dr. Marco, com a doutora Helena. Creio que podemos encerrar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Espero tê-los mais vezes aqui conosco. Com certeza, será um prazer. Até Obrigado, mais. boa noite. Boa Tchau, tchau. noite.